Olá, pessoal, tudo bem? Professor Ricardo aqui novamente. Vamos continuar aí a aulinha de concordância verbal, né, para os 8º anos, que a gente parou naquela primeira parte, né? Parei para poder fazer uma segunda parte para a aula não ficar muito longa, tá? Então vamos continuar aí desse slide que a gente parou, né? E aí vamos para o próximo. Então, veremos agora a construção com os pronomes de tratamento. Lembra quais são os pronomes de tratamento? Tem uma aulinha também sobre isso que eu já gravei aqui para vocês. Quem não lembra, dá uma retomada lá para não ter que ficar repetindo aqui de novo, né? E aí, na hora que se lembrar aí dos pronomes de tratamento, vamos usá-lo agora, beleza? Então, geralmente usamos em lugar do tu, o você, e em lugar do vós, vocês. Observa-se que o verbo concorda em terceira pessoa. Então, você vai à feira. A concordância é como se houvesse um ele aí, né? Mas você é um pronome do caso reto? Não é. Então, os pronomes pessoais do caso reto são aqueles que funcionam como sujeito. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá? Então, tomar cuidado com isso daí. Você é um pronome de tratamento. Para todo pronome de tratamento, a concordância irá para a terceira pessoa, tanto para o verbo como para os pronomes que aparecem, sejam eles possessivos, demonstrativos, sempre em terceira pessoa. Então vamos ver uns exemplos aí. Sujeito apresentado por pronome de tratamento. O verbo concordará na terceira pessoa. Então, Vossa Senhoria procura por algo. Então, aí esse procura, né, é ele ou ela procura. Então, tá concordando aí com a terceira pessoa. Vossa Senhoria procurais por algo? Tá incorreto, porque procurais seria o tu ou vós, né? Então, aí já é a segunda pessoa. Então, no caso do pronome de tratamento, o verbo vai ter que concordar sempre em terceira pessoa, que é o ele ou ela. Faz essa substituição mental, ou ali mesmo na folha lápis, que você vai saber concordar, fazer a devida concordância do verbo, beleza? Então, aí, terceira pessoa para todos os pronomes de tratamento, tá bom? Então, observe o emprego de concordância verbal nesta tira. Vossa Excelência nem permite uma parte? Observe que o verbo empregado foi da terceira pessoa do singular, apesar da forma de tratamento utilizada ter sido Vossa Excelência, dando a impressão de segunda pessoa do plural. Né? Vossa Excelência seria a segunda pessoa do plural, que é o vós. Mas quando é esse tipo de pronome de tratamento, o verbo vai ter que concordar em terceira pessoa, tá? Decorem isso, que é o ele ou ela. Por isso, nessa tirinha, está correto o uso deste verbo. Quando o sujeito é representado pelo pronome relativo que, o verbo concorda com o antecedente do pronome. Então, agora sou eu que escolho a programação da TV. Então, aí pode ver que eu escolho, ele tá, como ele antes ele vem aí o pronome relativo que, então o verbo vai concordar com seu antecedente, que seria o eu. Então, a gente não fala eu escolho? Sim. Então, o que está aí no meio. Então, ele coloca aí o pronome relativo que, ele de repente para dar uma confundida para ver se você domina a concordância. Então, é só ver aí o pronome que vem antes, né? Do pronome que relativo, eu escolho. Agora, quando o sujeito for representado pelo pronome quem, haverá duas possibilidades de concordância. Ou o verbo irá para a terceira pessoa do singular, ou o verbo concorda com a pessoa que vem antes do pronome quem. Então, fui eu fez. Fica estranho, né? Mas aí tem o quem. Então, quem fez a festa? Então, pode colocar o fez. Fui eu quem fez. O fez está concordando com o quem, o pronome quem. Ou você pode colocar eu fiz, que é o mesmo caso da de cima com o pronome relativo que. Então, agora ele está concordando não com o quem, né? A gente não fala quem fiz, né? A gente fala eu fiz. Então, fui eu quem fiz a festa. Então, você escolhe, quando tiver o quem, ou você concorda com o pronome quem, né? Quem fez, ou você concorda com o que vem antes do pronome quem, né? O pronome aí, a pessoa que vem antes. Pode ser o eu, pode ser tu. Vamos supor que seja tu.
Foi tu quem fizeste a festa. Ah, mas fizeste? Quem fizeste, né? Tu fizeste, ou seja, concorda com o tu. Agora, se fosse o quem, seria quem fez, porque está concordando com quem. Então, o eu concorda com o verbo fiz, e o quem está concordando com o verbo fez. Então, há sempre duas possibilidades quando se trata do pronome quem, beleza? É correto dizer os Estados Unidos conseguiu aumentar as importações ou os Estados Unidos conseguiram aumentar as importações? O sujeito representado por pronome por nome próprio no plural, verbo no plural, se o nome próprio admitir artigo no plural. Então, portanto, a resposta aí é os Estados Unidos conseguiram, porque tem o os, né? Esse os, que é o artigo definido no plural, faz com que o verbo esteja também no plural. Vamos supor que a gente não coloque o os, a gente coloca só Estados Unidos. Aí o verbo fica no singular, porque a gente está falando Estados Unidos, que é o país, ou seja, singular, conseguiu vencer a guerra. Agora, se você colocar os Estados Unidos, aí você tem que colocar o verbo no plural. Os Estados Unidos conseguiram vencer a guerra. Por quê? Porque você está usando aí o os, né? Então, antes, como tem aí esse artigo que está no plural, então ele vai ter que concordar no plural, o verbo. Agora, se você colocar só o nome do país, que é Estados Unidos, mas Estados Unidos parece que aí está no plural, mas não está, porque Estados Unidos é o país, é um país. Então, na verdade, ele é um singular. Ele só vai estar no plural quando ele tiver aí precedido de artigo os, tá bom? Casos que exigem atenção quanto à concordância. Nome próprio de forma plural. Então, com artigo plural, verbo fica no plural. Que foi o que a gente acabou de falar aí no slide anterior. Os Estados Unidos conseguiram aumentar as importações. Sem o artigo, né, o verbo fica no singular. Estados Unidos conseguiu aumentar as importações. O Brasil conseguiu aumentar as exportações. Com o artigo plural, usa-se o verbo ser e predicativo singular, verbo no singular ou plural. Os Estados Unidos são um país vastíssimo. Então, aí pode ver que no Brasil está usando o artigo o no singular, Brasil também um país, então verbo claramente no singular. Já embaixo, quando a gente usa aí o artigo no plural, né, com o verbo ser, aí o que vai acontecer? O verbo vai ficar no singular ou no plural, você tem a opção. Então, os Estados Unidos é um país vastíssimo ou os Estados Unidos são um país vastíssimo. Aí é opcional, né? Você pode escrever de um jeito ou de outro quando for com o verbo ser, tá? Só com o verbo ser que a gente vai conseguir fazer isso, beleza? Concordância aí do verbo ser, o verbo de ligação ser, né, pode concordar com o sujeito ou predicativo. Então, o futuro é esperanças. Futuro, né, sujeito. O futuro são esperanças. Aí tá concordando agora com esperanças, predicado, tá? Então, com o verbo ser, vocês percebem que vai ter essa possibilidade, porque o futuro então, esse está concordando com o sujeito futuro. O futuro são esperanças. Então, agora o são, o verbo ser, está concordando com o predicado. Então, tem essa opção de você. O que não pode é colocar. O futuro são esperança. Porque esperança está no singular. Aí não, né? Então, a gente está fazendo essa concordância com o predicado. São o predicado é esperanças, né? Mas o verbo são está concordando com esperanças porque o predicado está no plural, né? Se ele tivesse no singular, não daria para fazer essa jogadinha aí que a gente está fazendo. Mas lá em cima a esperança também está no plural e o verbo ser ficou no singular? Sim, porque agora ele está concordando com o sujeito e o sujeito está no singular. Se o sujeito aí tivesse no plural, os futuros teria que ser são esperanças de qualquer jeito, porque tanto o sujeito quanto o predicado estariam no plural, tá bom? Então tem que tomar muito cuidado com isso daí para não fazer essa confusão na hora de fazer a concordância com o verbo ser, beleza? Haverá casos em que o sujeito ou o predicativo irá se referir a seres humanos ou constituídos por pronome pessoal. Assim, a concordância do verbo ser se faz com a pessoa gramatical.
Por exemplo, meu pai é várias coisas: amigo, companheiro, cozinheiro. Ou seja, meu pai tá concordando com meu pai. Ai, nossa, mas não fica estranho meu pai é várias coisas? No verbo ser, lembra que a gente tem a opção. Olha embaixo, nosso pai são nossos alunos. Ou seja, agora o são está concordando com o predicado, o predicativo, né? E o meu pai aí, que é o sujeito, então o que é o verbo ser, né, de ligação, ele está concordando com o sujeito. Então o verbo ser concorda com o predicativo quando indica hora e distância, nesse caso, não apresenta sujeito, ou seja, o verbo é impessoal. Isso aqui na linha de baixo. Então, é uma hora. O tá bem pequenininho aí, mas está escrito é. Então, é uma hora. São 10 horas. Se é uma hora só, é o é. Não tem como ser são uma hora. São 10 horas, mais de 2, 3, 4, 5, plural, são 10 horas. Daqui até a vila é 1 quilômetro, distância de singular. Daqui até a vila são 10 quilômetros. Então, aí o verbo ser, ele sempre vai concordar, quando for hora e distância, né, com a hora e com a distância que tiver aí o numeral, tá? Então, o numeral é singular. De 2 para cima, vamos ter que usar aí o plural, tá bom? Concordância com verbos impessoais. Os verbos impessoais, por não apresentarem sujeito, eles ficam na terceira pessoa do singular. Então são impessoais o quê? Os fenômenos da natureza, o verbo haver, o verbo fazer no sentido de existir, tá? Então os verbos que indicam fenômenos da natureza, choveu o mês inteiro. O verbo haver com sentido de existir. Há caixas vazias e plásticos no pátio da escola. Ah, mas aí caixas vazias, plástico, tá tudo no plural. Por que não seria o plural também do verbo haver? Porque o verbo haver com o sentido de existir, ele não varia. Por exemplo, há 10 anos eu nasci. Né? Do verbo haver aí. Esse mas 10 anos não está no plural? Sim, mas a concordância com verbos impessoais, ele não vai acompanhar o verbo. O verbo não, ele não vai acompanhar o sujeito, o predicado, ele fica o quê? Na terceira pessoa do singular. Então, ele não vai ter plural. Então, faz 10 semanas que eu voltei para a escola, faz 15 anos que eu casei. Então, aí o verbo haver, o verbo fazer, indicando tempo, ou no sentido de existir, ele vai ficar no singular, né? Então, há uma semana que eu não vou à escola, faz uma hora que ele saiu, poderia ser plural aí, faz 10 horas que eu saí, não é fazem, tá errado escrever fazem. Muitas pessoas usam, fazem 10 anos que eu estudo. Não, fazer, haver, indicando tempo, o verbo fica no singular, não vai para o plural, tá? Tomar muito cuidado, porque isso são os verbos, tanto os fenômenos da natureza, quanto os verbos haver e fazer, é muito pedido em prova, em vestibulinho, em vestibular, em atividades. Então, tomar muito cuidado. E na hora de falar também, vamos usar o verbo haver e o fazer, sempre na terceira pessoa do singular, beleza? Para mim brincar. Já começou, né, daquele jeito. Quem brinca não sou eu, então eu brinco. Então você não pode falar para mim fazer, para mim, né? Por isso que tá entre aspas aí, né? Porque para mim brincar já tá assassinando a língua portuguesa, mas vamos lá. Não há nada mais gostoso do que mim, sujeito do verbo do infinitivo. Para mim brincar. As cariocas que não sabem gramática falam assim. Todos os brasileiros falam assim. Todos os brasileiros deviam de querer falar como os cariocas que não sabem gramática. As palavras mais feias da língua portuguesa são quiçá, alhures e amiúde. Ou seja, aí tá, de Manuel Bandeira, famoso poeta brasileiro. Ele escreveu aí a respeito de carioca, de brasileiros. Então, aí, através desse texto de Manuel Bandeira, ele quis mostrar que as falas e regras gramaticais nem sempre se completam, como para mim brincar. Então, houve um erro aí grotesco de concordância, com certeza. Você poderia explicar aí o deslize gramatical?
porque o mim não conjuga verbo. Mim conjuga verbo? Quem conjuga verbo? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Esses pronomes, né, pessoais que conjugam verbo, não mim. Então você pode falar assim, entrega algo para mim. Aí, ok. Agora, para mim entregar alguma coisa, eu tenho que. Para mim entregar, não. Mim não entrega nada. É índio agora para falar mim entrega? Nem índio não fala mais assim. Que os índios, quando dão umas entrevistas aí na TV, a gente vê que até ao português deles, eles estão fazendo uma conjugação correta, eles estão fazendo concordância, ou seja, até eles estão falando bonitinho, né, corretamente. Então, temos que todos falarmos, né? Todos temos que ter uma linguagem coerente, né, com a nossa língua, correta, linguagem culta. Estudar a nossa língua não é uma tarefa fácil devido à sua complexidade, né? Complexidade aí. Em determinadas situações, podemos encontrar algumas pedras no meio do caminho. Essas serão as armadilhas gramaticais, as quais acompanharão não só a nós, como os escritores. Porém, não devemos jamais desanimar nem achar que é impossível aprender a língua portuguesa, pois com o auxílio de um bom livro, conseguiremos passar por todas as pedras mais difíceis da análise sintática. E agora, a pergunta mais esperada. Voltemos à crônica do começo, eloquência singular. Então, você saberia responder, não sou daqueles que recusa ou que recusa. Ou seja, a gente está preparado? A gente consegue aprender? Claro que sim. Hoje em dia nós não temos só os livros didáticos para nos auxiliar, né? Nós temos o quê? Um Google, aí a internet, temos várias outras possibilidades de aprendizado. Então a gente só não aprende a falar direito, escrever direito e evoluir, né, gramaticalmente, se a gente não quiser, se a gente não se esforçar. Então, qualquer pedra no nosso caminho, por maior que ela seja, a gente consegue passar por esse obstáculo e seguir adiante. A aula de hoje foi isso, né? Encerrando aqui essa segunda parte de concordância verbal, é mostrar para vocês que não é difícil falar certo, que não é impossível aprender uma concordância verbal, né? Uma concordância nominal, uma regência, uma conjugação de verbos, quais são os nossos pronomes, né, para comprar essa conjugação. Então, basta a gente se dedicar, que tudo a gente consegue superar, tudo a gente consegue aprender. Espero que vocês tenham aí aprendido nessa aula, tenham aproveitado bastante. Entrem lá no Radar para fazer as atividades que os professores vão postar aí a respeito desse conteúdo bimestral. E até a próxima aula. Um abraço.